Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos mais uma vez transmitindo aqui a nossa reflexão ao vivo para todos os irmãos e irmãs, através desse instrumento que é a internet, que o Senhor Deus nos deu para que utilizássemos, e nesse momento de quarentena nós estamos utilizando muito bem esse modelo. Nós vamos orar nesta manhã que o Senhor Deus nos deu para o louvor da sua glória. Eu peço a todos os irmãos e irmãs que curvem as suas cabeças e oremos por alguns instantes, buscando a presença e a orientação do Senhor nosso Deus sobre a nossa reflexão desta manhã. Oremos. Pai Santo, Deus onipotente, Criador de todas as coisas, nós estamos reunidos, ó Pai, ainda que distantes, mas unidos, Senhor Deus, por essa tecnologia, certos de que a Tua palavra, Senhor Deus, há de nos edificar aonde nós estivermos, Pai querido. Toma-nos nas Tuas mãos, ó Pai, ajuda, Senhor Deus, a que possamos superar esse momento de crise, recebe a nossa adoração, nosso louvor, recebe a nossa confissão de pecados, ó Pai, e nós reconhecemos, Senhor Deus, que a Tua mão está, Senhor Deus, nesse momento pesando sobre a humanidade, Pai. Humanidade rebelde, que recebe, Senhor Deus, tanto a Tua graça, a Tua misericórdia, mas que recebe também, Pai, o Teu juízo. Ó Pai, a humanidade se volta contra o Senhor. Nós, como igreja, Senhor Deus, muitas vezes também, Senhor Deus, nos voltamos contra a Tua palavra, Senhor Deus, querendo fazer os nossos próprios caminhos. E nós sabemos e reconhecemos, Pai, que esse momento, Senhor Deus, de alguma forma, que nós não conseguimos explicar, é o Teu juízo, Senhor Deus, sobre a humanidade. É a Tua mão, Senhor Deus, pesando também sobre a Tua igreja, Pai. Igreja, Senhor Deus, que deixou de proclamar as virtudes do Evangelho, da graça. Uma igreja, Senhor Deus, que se acomodou, uma igreja, Senhor Deus, que se tornou rebelde, que se tornou, Senhor Deus, indiferente para com as verdades da Tua palavra. E nós queremos crer, Senhor Deus, que isso é um despertar do Senhor para a Tua igreja, Pai. E também queremos crer, Senhor Deus, que são sinais, conforme a Tua Escritura mesmo ensina, Pai, de que o dia do Senhor está próximo, Senhor Deus. Que o Senhor Jesus Cristo está voltando para buscar a Tua igreja, para buscar o Teu povo, Pai. E nós queremos crer, Senhor Deus, que temos que nos preparar, Senhor Deus, para esse encontro do Senhor, que nós não sabemos quando será, Pai. A igreja espera, Senhor Deus, há mais de 2000 anos por esse retorno do Senhor Jesus para buscá-la, Pai. E nós estamos prontos, Senhor Deus, estamos preparados para o encontro com o Senhor. Toma-nos nas Tuas mãos nessa hora, fala, Senhor Deus, ao nosso coração, edifica-nos com a Tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu quero meditar com os irmãos e irmãs nesta manhã um texto que traz para nós um conforto, um consolo, mas que de alguma forma ele traz também um desafio para nós nesta manhã. O Salmo de número 42. Salmo de número 42. Nós vamos fazer a leitura desse salmo. Salmo 42. Diz assim a palavra do Senhor: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de Ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das Tuas catadupas. Todas as Tuas ondas e vagas passaram sobre mim.
Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus, onde está? Porque estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Eu tenho utilizado parte desses dias para tentar ouvir o que as pessoas têm dito ou como as pessoas têm interpretado esse momento que nós estamos vivendo. E eu confesso para os irmãos e irmãs que às vezes eu sinto um alento, às vezes eu sinto um conforto, às vezes eu sinto um consolo, mas às vezes eu sinto uma tristeza muito grande. Os irmãos e irmãs me conhecem, sabem que eu não sou terrorista espiritual, que eu não gosto de fazer terrorismo espiritual. Mas o que eu percebo muitas vezes, em muitos líderes, é isso. Há um certo terrorismo no ar, terrorismo espiritual, há uma certa apreensão no ar. Muitos líderes, eu creio que alguns ingênuos, mas outros não tão ingênuos assim, têm aproveitado esse momento para poder disseminar no meio do povo de Deus, no meio da população, da sociedade, um certo terrorismo. Ou enfatizando muito a questão do juízo de Deus, da ira de Deus, sem esquecer de equilibrar com o amor, a misericórdia, a graça de Deus, ou dando uma ênfase exagerada na volta do Senhor Jesus, querendo, ou quase chegando a marcar a data da volta do Senhor Jesus. Isso me incomoda, queridos. Isso me incomoda porque o que eu vejo acontecer é algo singular na história da humanidade. Nós já passamos por problemas semelhantes a esse na história da humanidade. Nós já vimos outros momentos difíceis. Aqueles que são cristãos mais antigos, mais experimentados, sabem de como no passado, nas décadas de 70, 1970, 1980, início de 1990, nós vivemos também uma certa apreensão com relação às coisas que estavam em mudança e de como as pessoas ansiavam e chegavam a marcar a data da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E as pessoas deixam de perceber que, por trás de tudo isso, há algo que deveria nos chamar a atenção, ou que deveria trazer uma certa preocupação a nós que somos cristãos. É que, no fundo, nós não estamos percebendo, queridos irmãos e irmãs, que há por parte da sociedade hoje, há por parte do homem, da mulher pós-modernos, uma sede muito grande, um anseio muito grande por algo que ninguém sabe explicar, por algo que ninguém consegue compreender. Por que há tanta busca? E por que, em meio a tanta busca, surgem tantos profetas do caos? A humanidade está sedenta. A sede da alma humana é muito grande. Eu diria que a sede da alma humana é do tamanho de Deus, nem maior e nem menor do que Deus. E somente Deus, nesse momento, pode satisfazer, pode atender essa sede da humanidade. Os salmos expressam o desejo do coração do homem. Em outros livros das Escrituras, nós temos Deus falando ao homem. Mas aqui no livro dos Salmos, nós vamos ver o homem falando com Deus. O homem derramando diante de Deus
as suas dúvidas, os seus anseios, a sua reflexão, os seus lamentos e até as suas imprecações. O Salmo 42 nos mostra um salmista com esse problema existencial. O Salmo começa dizendo que a sua alma, a alma do salmista, está sedenta de Deus. Ele diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Essa é a sede da alma do salmista. E o salmista diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Nós não sabemos o que estava envolvido por trás dos acontecimentos da vida do salmista, mas a gente percebe aqui, queridos, que os acontecimentos difíceis da vida do salmista roubaram a sua calma. E os inimigos se aproveitaram para lançar dúvidas nesse momento: o teu Deus onde está? Calvino diz que o autor desse salmo, cantado pelos filhos de Coré no templo, foi Davi. E ele diz que Davi escreveu esse salmo quando ele fugia da crueldade de Saul. E Calvino diz que nesse tempo o que mais afligia Davi era a privação da oportunidade de ter acesso ao templo, o lugar onde a comunidade se reunia. E sabe, queridos, fazendo um parênteses aqui, o que mais me machuca nesse tempo que nós estamos vivendo, nessa quarentena, é exatamente isso. É ser privado do momento de comunhão e de adoração na casa do Senhor. De não poder adorar a Deus na comunidade do seu povo, com a presença dos irmãos e das irmãs, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos idosos. O que mais machuca o coração é de saber que nós não podemos nos reencontrar na casa do Senhor. E era isso que afligia o coração do salmista. O salmista tinha prazer na adoração. Calvino diz que, apesar de o nome de Davi não estar aqui no título do livro, ninguém melhor do que ele para traduzir o sentimento de saudades do templo, porque ele trata disso em outros lugares. Vejam no Salmo 43, por exemplo, ele diz: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. A mesma frase que está no Salmo 42, ele usa aqui no Salmo 43. Davi está mostrando aqui, queridos, a sede da alma humana, que é Deus. Eu queria refletir com os irmãos e irmãs sobre um tema: suspiros da alma, anseios do coração. Mas antes de abordar o texto do Salmo propriamente dito, eu quero falar de alguns outros anseios que vão pelo coração humano e que demonstram o grande vazio existencial da humanidade pós-moderna. A sociedade pós-moderna tem um grande anseio por felicidade. A verdade é que todos nós queremos ser felizes. Nós buscamos a felicidade em cada coisa que fazemos, em cada minuto do nosso tempo. Nós vivemos o tempo todo buscando a felicidade, querendo alcançar a felicidade.
Alguns buscam a felicidade no casamento, outros buscam no convívio familiar, outros buscam no convívio social, no trabalho, nas amizades, nas realizações. É verdade que algumas pessoas são mais ansiosas por serem felizes do que outras, mas de alguma forma, em algum momento, em algum grau, as pessoas querem ser felizes. Alguns acham que a felicidade está nos bens materiais e acumula para si grandes fortunas. Outros acham que a felicidade está nos relacionamentos e faz uma grande rede de amigos. Outros acham que a felicidade está nos prazeres da carne e aí se entregam aos vícios, à droga, à bebida, à prostituição, à promiscuidade. Há alguns que buscam no isolamento, na vida monástica. A verdade é que algumas pessoas querem que a felicidade seja o prêmio de uma vida realizada, de uma vida concretizada. E alguns passam a vida inteira buscando a felicidade e chegam ao final da vida sem encontrá-la, porque buscaram a felicidade no lugar errado. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: tu nos criaste, ó Deus, para ti mesmo, e nós não teremos descanso enquanto não descansarmos em ti. Segunda coisa que eu observo, queridos, é que há um outro anseio da humanidade pós-moderna, do homem e da mulher pós-modernos, é o anseio pelo poder. A história universal, ela sempre foi marcada por lutas e conquistas. Homens como Alexandre, por exemplo, Alexandre o Grande, comandante do exército grego, que aos 30 anos já tinha conquistado o mundo todo, estabelecido o seu império, foi alguém que, dizem os historiadores, que morreu frustrado, porque ele não tinha mais nada para conquistar. E a sua vida se tornou um tédio. Alguém escrevendo sobre Agostinho diz: a sua carreira é sobejamente conhecida. Conquistou o império que ia dos Balcãs à Índia, incluindo também o Egito e aquela região ali do Afeganistão. Esse império era o maior e mais rico que já tinha existido. Com a sua morte, os seus generais repartiram o seu império e a sua família acabou por ser exterminada. Há outros homens na história universal, mulheres, que viveram nesse mundo em busca de poder. Quando nós olhamos a política hoje, nós percebemos que os políticos não é um privilégio nosso no Brasil, queridos. Mas os políticos hoje, no mundo inteiro, com raríssimas exceções, são homens e mulheres que estão em busca de poder. Mas não um poder qualquer. Eles querem e lutam pelo poder absoluto. Pelo poder de decidir não só sobre a sua vida, mas sobre a vida dos outros. E a pergunta é: para quê? Por quê? E a resposta que eu encontro, queridos, é uma só. Simplesmente pelo prazer do poder. Pela sede de poder, pelo anseio pelo poder. A crise atual do nosso país é causada só por essa pandemia, nem por causa de posicionamento de político A, de político B, por divergências na interpretação do que deve ser feito nesse momento, e nem tampouco por causa do déficit que vai ser causado nas contas públicas. Isso nunca preocupou esses homens e mulheres que cuidam da política do nosso país. O único problema do nosso país hoje, queridos, é que há uma crise, e essa crise é motivada única e exclusivamente pelo poder.
para saber quem é que manda. O que mais me preocupa, queridos, é que por trás desse anseio pelo poder, por trás dessa crise pelo poder, vem uma outra crise maior, que é a crise moral. Repito, não existe solução para os problemas do nosso país, porque a crise que nós sempre enfrentamos aqui, e vamos continuar enfrentando, é a busca, é o anseio, é a sede pelo poder. Partidos e líderes políticos precisam conscientizar-se de que os seus anseios pessoais ou partidários, as suas aspirações, a sua sede pelo poder, não irão tirar o país do buraco. O Brasil só irá melhorar. A humanidade só irá melhorar quando a agenda pessoal for colocada de lado. A verdade, queridos, é que essa sede pelo poder tem levado os homens e mulheres a raciocinarem de uma forma muito simples. Quanto mais poder, mais riqueza. Quanto mais poder, mais opressão aos outros. Tudo isso para quê, queridos? Para nada. Porque essa sede do poder nunca será satisfeita na vida do homem. Mas há outro anseio também que eu vejo, que é o anseio pela vida. Queridos, a morte é a grande realidade da vida. Todos nós nascemos com uma sentença. Vamos morrer. Certo teólogo, alguns anos atrás, falando sobre a morte, ele disse assim: nós nascemos casados com a morte, mas nós a atraímos todos os dias lutando pela vida. Quando nós nascemos, queridos, nossos pais não sabiam se nós chegaríamos à idade adulta, essa é a verdade. O dia de amanhã ninguém sabe, queridos. Nenhum de nós pode dizer, pode afirmar que amanhã estará vivo. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. O amanhã pertence única e exclusivamente àquele que escreve os dias de cada um de nós, Deus. Quem sabe alguns de nós que hoje estão vivos, amanhã não estarão. Mas veja, não foi esse o problema de Maria e Marta? Quando seu irmão Lázaro estava doente, mandaram chamar Jesus. E quando Jesus chegou, o que foi que elas falaram? Mestre, se estivesses aqui, ele não estaria morto. Percebem, queridos, que esse é o grande anseio de cada um de nós, anseio pela vida. Jesus mesmo chorou ante a dura realidade da morte do seu amigo Lázaro. Nós não queremos a morte, queridos, nós queremos a vida, nós fugimos da morte. Todos os dias nós levantamos e lutamos pela vida. Em meio a esse tumulto que nós estamos vivendo, queridos, nós temos duas correntes muito distintas, muito claras. E, na realidade, nós temos um terceiro grupo que se coloca no meio, e eu prefiro me colocar no meio. Há um grupo que nega a volta do Senhor Jesus e que nega que isso que está acontecendo hoje seja o juízo de Deus sobre a humanidade. Contemporizam a situação. Tratam da situação como se fosse algo normal e natural. Como se fosse até algo político, para que a China pudesse dominar o mundo todo. Eu não creio assim, queridos. Por outro lado, há um grupo exagerado, como eu já disse, que dá uma ênfase muito grande, tanto no juízo de Deus, quanto na volta do Senhor Jesus. Conheço pessoas que estão reclusas dentro de casa, orando para que o Senhor Jesus Cristo volte. Queridos, é o anseio de todos nós. Desde o momento que eu tomei consciência do Evangelho,
e que eu entendi o que é o Evangelho, eu anseio pela volta do Senhor Jesus. A minha oração é: Maranata, vem, Senhor Jesus. Eu quero me encontrar com o Senhor Jesus. Mas eu não sou profeta do caos. Eu não quero fazer desse momento um momento dramático na vida das pessoas. Eu não quero fazer desse momento terrorismo na vida das pessoas, fazendo com que as pessoas se desesperem ante a possível volta do Senhor Jesus, a iminente volta do Senhor Jesus, e ter que deixar algumas pessoas. Já aconteceu. Perguntas já me fizeram a esse respeito. Pastor, o que vai ser do meu marido? Pastor, o que vai ser do meu filho que não se converteu? Pastor, o que vai ser dos meus pais que não se converteram? Queridos, não é uma preocupação nossa. E aí eu me coloco no grupo do meio. Deus está mandando um recado para a humanidade. Deus está mandando um recado para a sua igreja. Essa igreja, que a semelhança de Israel, se tornou uma prostituta, que foi atrás de outros deuses e largaram o nosso Senhor Jesus Cristo, a fonte de águas vivas. Queridos, nós não podemos negar isso. Infelizmente, essa é a realidade da igreja. A igreja tem se afastado sistematicamente da palavra e dos caminhos do Senhor. Eu quero viver? Quero viver. Eu quero morrer? Quero morrer. Paulo dizia: eu não sei o que é melhor, se é morrer para estar com o Senhor Jesus ou se ficar vivo para pregar o Evangelho. Portanto, queridos, o anseio pela vida é algo legítimo. É algo legítimo. Todos nós temos o desejo de ver os nossos filhos casados, ver os nossos netos e, se possível, os nossos bisnetos. Todos nós queremos chegar até o limite. O limite, muitas vezes, para algumas pessoas é 100 anos, para outras 90, para outras 80, não sei. A palavra de Deus diz que é 70 anos, o que passa daí é canseira e enfado. Portanto, queridos, o desejo pela vida, o suspiro, o anseio pela vida é algo legítimo. Nós não podemos condenar as pessoas que anseiam por um tempo mais de vida. Jesus Cristo mesmo, no Sermão do Monte, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículos 25 a 27, diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, queridos, nós não podemos condenar aqueles que acalentam esses anseios no seu coração. Podemos sim orientá-los. No início da nossa reflexão, eu disse que o tema seria suspiros da alma, anseios do coração, e que eu pedi licença para os irmãos para abordar, antes do texto, falar de alguns anseios que governam o coração humano. Lógico, há tantos outros, falei apenas de 3. Poderia falar de mais anseios. Mas esses 3 demonstram o grande vazio existencial da humanidade pós-moderna. Homens e mulheres que vivem no nosso tempo, queridos, possuem um vazio existencial como nunca houve na humanidade. Há um grande vazio existencial. Por mais que realizem, por mais que acumulem, por mais que consigam poder, vai haver sempre um vazio existencial no homem e na mulher pós-modernos. Por quê, queridos? Porque, como eu disse no início, esse vazio é exatamente do tamanho de Deus, nem maior e nem menor. Só Deus pode preencher o vazio existencial. Voltemos ao texto.
Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Vejam, o salmista está dizendo que a sua alma tem sede de Deus, não é qualquer Deus, é o Deus vivo. E a pergunta dele: quando irei e me verei perante a face de Deus? Portanto, queridos, o salmista fala aqui de um suspiro, ou de um anseio, ou de um desejo que é maior do que todos os outros. E que, de certa forma, os outros só existem porque este não é satisfeito. Porque quando o homem entende que o vazio da sua alma é do tamanho de Deus, e ele busca a Deus para preencher o vazio da sua alma, todos os outros anseios, todos os outros sonhos, desejos, serão preenchidos. O anseio por Deus é o maior dos anseios da humanidade pós-moderna. Nós somos apresentados pelos estudiosos de algumas formas. Por exemplo, o psicólogo diz que nós ansiamos por responder às questões comportamentais da nossa existência. E o psicólogo estuda a mente e o comportamento em busca de uma resposta que seja satisfatória para tanto desajuste que há na sociedade. O sociólogo diz que nós precisamos responder às questões que envolvem a vida e o relacionamento do homem em sociedade. E ele tenta achar essas respostas. O filósofo anseia por responder todas as questões existenciais do ser humano, questões como quem sou, para onde vou, por que eu existo. Essas perguntas incomodam, queridos, e continuarão a incomodar os filósofos que buscam explicar a verdade acerca de Deus, acerca do universo e acerca do homem, fora da palavra de Deus. O pedagogo anseia por responder às questões sobre a educação e instrução da criança, do adolescente, do jovem, tentando encontrar um método que verdadeiramente instrua o ser humano e o torne um indivíduo perfeitamente integrado à sociedade. O teólogo anseia por responder todas as questões acerca de Deus e do seu relacionamento com o universo. O homem, criado à sua imagem e à sua semelhança. Todas as religiões, todas as ciências do mundo falam que o homem tem sede do infinito. E que este infinito tem uma definição em cada religião, em cada filosofia, mas esse infinito nas Sagradas Escrituras é Deus. Deus. A sede, o anseio, o desejo do homem é por Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Alguém já disse que nós temos saudade do céu como se lá já estivéssemos. Verdade, queridos. O grande problema nosso, queridos, é que foi nos roubado a capacidade de sonhar. As coisas são muito rápidas hoje. As coisas acontecem numa velocidade muito grande hoje. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha uma visão lúdica do mundo. Na adolescência, quando eu lia as Sagradas Escrituras, eu ficava imaginando as cenas, conforme as cenas eram descritas na Escritura, eu ficava imaginando o que estava acontecendo. Na minha mocidade, quando eu lia o livro de Apocalipse, eu ficava imaginando aqueles selos sendo abertos, os cavalos e os cavaleiros andando, correndo pela face da terra, vendo aquela mulher fugindo do dragão, aquela mulher que representa a igreja, fugindo do dragão, a grande serpente, que é Satanás. Hoje nós não imaginamos, hoje nós não conseguimos fazer isso mais. E eu ficava imaginando, quando o Apocalipse descreve os céus, me dava uma saudade tão grande do céu, com as ruas de ouro, com a descrição das mansões celestiais.
É verdade, queridos, nós temos saudades dos céus, porque lá é o nosso lar, lá é a nossa realidade, isso aqui é passageiro, isso aqui é efêmero, isso aqui vai ser desfeito com o sopro da boca do nosso Senhor Jesus. Isso tudo vai acabar. Isso tudo vai acabar. Vai tudo ser desfeito, vai ser tudo refeito novamente. Por que nós nos apegamos tanto a essa realidade efêmera? Por que nós construímos sonhos que na realidade são quimeras, que se dissolvem, que se desfazem? Por que tanto apego às coisas transitórias, efêmeras? Castro Alves, o poeta dos escravos, como ele era conhecido, né? No seu poema Vozes da África, tem duas estrofes interessantes. Ele diz assim: Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde, desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Onde estás, Senhor Deus? Essa busca do poeta, queridos, essa pergunta do poeta é também um questionamento nosso hoje. As pessoas hoje andam de igreja em igreja, de culto em culto. Na segunda de manhã houve um pregador, na segunda à tarde outra, na segunda à noite outra, de madrugada outro, na terça de manhã um, à tarde outro, à noite outro, de madrugada. E assim as pessoas vão ouvindo pregadores e buscando cultos, e buscando igrejas, e buscando mensagens, e fazem uma confusão tão grande na sua cabeça, que não sabem discernir o que é verdade, do que é ficção, do que é sonho, do que é quimera. As pessoas tentam encontrar Deus como se Deus fosse um objeto vendido no supermercado da fé, por qualquer uma dessas igrejas que estão aí estabelecidas, por qualquer um desses pregadores que estão aí. Onde é que estão os pregadores da prosperidade? Onde é que estão as igrejas que pregam cura? Por que não estão fazendo cura? Por que não estão lá com a porta aberta curando as pessoas do coronavírus? Por que não estão lá proclamando prosperidade na vida dos desempregados? Onde é que estão os profetas do caos? Ou os profetas da bonança, arrancando o dinheiro do povo? Por que todo mundo se cala num momento como esse? Porque é Deus falando, queridos. É Deus chamando a atenção do povo, dizendo para o povo parar de buscar em fonte errada e buscar nele. Nele. O homem busca Deus insistentemente e não encontra, porque ele busca no lugar errado. Jeremias diz: o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram e cavaram cisternas rotas que não retêm água. A mim me deixaram o manancial de águas puras, cristalinas, e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Esse é o problema, queridos. Nós temos sede de Deus, mas temos buscado Deus no lugar onde Deus não pode nem deve ser encontrado. Buscamos de forma errada, queridos. Deus precisa ser buscado como pessoa, como um ser que quer se relacionar conosco, não como uma resposta apenas, não como uma força, como energia, mas como pessoa. Deus é pessoal, queridos, e como pessoa Ele quer ser reconhecido por nós. É isso que o Salmo nos ensina. Veja o versículo 8, de 8 a 11, do Salmo que nós lemos, Salmo 42, contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Percebem, queridos? Que riqueza, que coisa maravilhosa. O Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está. Eu digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste? Por que te esqueceste de mim?
Porque eu hei de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Olha no Salmo 43, que é um salmo muito parecido com esse. Versículo 2 do Salmo 43, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Olha o que ele diz aqui no Salmo. Digo a Deus, minha rocha. E agora ele diz, tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Percebem, queridos, as frases são muito semelhantes. E o versículo 5 do Salmo 43, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Queridos, o salmista coloca diante de nós a situação dramática da sua existência. E ele abre o seu coração e a sua alma, dizendo, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O salmista sabe, queridos, por experiência própria, que toda situação enfrentada por ele só seria resolvida através de um encontro real e transformador com Deus. Queridos, não se iludam. Queridos irmãos, queridas irmãs, não se iludam. Só Deus pode resolver o problema que nós estamos vivendo. Nosso problema não é maior do que Deus. Olha o que o salmista diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? O teu Deus, onde está? E o que ele diz para a sua alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. E o que ele diz no Salmo 43? Irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. No Salmo 84, o salmista diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Portanto, queridos, esse é o grande desafio para nós, descansarmos em Deus. Preenchermos o vazio do nosso coração com Deus. Parem de ouvir. Já disse uma vez, eu vou repetir. Parem de ouvir internet, esqueçam esses pregadores, vão para a palavra de Deus, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia. Desliga a televisão, desliga a internet por um tempo. Esse é o tempo para você esquecer de tudo e voltar-se para a palavra de Deus. Para de ouvir esses pregadores que estão aí. Mais uma vez eu insisto, por favor, parem de ouvir os profetas do caos, essas pessoas que querem aproveitar-se da situação. Voltem-se para a palavra de Deus. Voltem-se para a palavra de Deus. Esse era o grande problema da mulher samaritana, quando ela foi encontrar-se com Jesus, né? Na realidade, foi um encontro casual para ela, para Jesus, não. Jesus sabia que aquela mulher chegaria ali àquela hora. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos, nós não precisamos de muita coisa, não. Eu e você, queridos, não precisamos de muita coisa. Só precisamos de Jesus. Só isso, mais nada. Só de Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Rios de água viva fluirão do seu interior.
Que Deus possa nos abençoar, queridos. Que nós possamos encontrar o verdadeiro descanso. Que possamos encontrar em Jesus aquele que vai preencher o vazio do nosso coração. Que esse anseio, que esse suspiro, que esse desejo pelo Deus eterno se faça real na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Que possamos, assim, satisfeitos o vazio, o anseio da nossa alma, a sede da nossa alma, como diz o salmista, né? A minha alma tem sede de Deus. Satisfeito esse anseio, essa sede sendo suprida pela presença de Jesus, tudo mais será resolvido por aquele que pode todas as coisas. Que Deus nos abençoe, queridos. Que tenhamos um domingo abençoado, que tenhamos uma semana abençoada. Vamos continuar orando para que Deus possa abreviar esse tempo, trazer cura, não só para o Brasil, mas para o mundo, para a humanidade que está enferma, não apenas do corpo, mas também e principalmente da alma. A humanidade está doente, queridos. E nós, Igreja do Senhor Jesus, somos os únicos que temos a cura para oferecer para a humanidade. Jesus. Vamos orar. Pai, despede-nos com a tua graça, abençoa-nos, guarda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreendermos a tua vontade, o teu propósito. E, Pai, que a sede da nossa alma, Pai, que é uma sede, Senhor Deus, grande, porque temos sede de Ti, Pai. Nossa alma anseia, a nossa alma tem sede da eternidade, daquele que é eterno, Pai. Portanto, Pai, nós te pedimos no nome de Jesus, Pai, que Tu venhas, Senhor Deus, ao encontro do Teu povo, que supra, Senhor Deus, todas as nossas necessidades, que renove as nossas esperanças, ó Pai, que nos dê a certeza de que Tu estás conosco todos os dias da nossa vida, Pai. Oramos assim, Senhor Deus, pedindo cura para a nossa nação, pedindo cura para a humanidade, Pai. Acima de tudo, Pai, a cura da alma, a cura do espírito, Pai. Pessoas possam se encontrar com o Senhor, Pai, e se renderem ao senhorio do Senhor Jesus na sua vida, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. E essa é a nossa oração. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Que a graça do Senhor Jesus, o amor eterno, insondável do nosso Deus e Pai, as constantes consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre vós e sobre vós permaneça até o dia do Senhor Jesus.